Gravando. 3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Este programa vindo do coração de Deus, para que nós pudéssemos ler a Sua Palavra, para que pudéssemos meditar em Sua Palavra e olhar para as nossas vidas e buscar estar alinhados com Deus, com a Sua vontade, com a Sua Palavra. Nós temos na Palavra de Deus vários textos que nos falam bem-aventurados. Textos que nos falam de sermos felizes, plenamente felizes. Como? Algumas coisas são paradoxos, olhando do ponto de vista humano, mas o Senhor nos diz e nos traz um caminho de felicidade. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz. No livro de Salmos, ele fala sobre os perdoados por Deus, felizes, bem-aventurados os que foram perdoados. Isso é maravilhoso e é importante você saber se você já foi perdoado, se os seus pecados foram perdoados, se você está limpo. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz? Então, deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito de Deus. Ele quer falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos traz tantas coisas tão lindas sobre a vontade de Deus, sobre a Palavra de Deus e sobre como Deus nos vê, sobre como Deus nos olha, sobre um mundo espiritual dentro de nós e ao nosso redor. E no Salmo 32, nos versículos de 1 a 6, nós lemos algo maravilhoso que diz: Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Que coisa linda! Davi está dizendo: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Em todo o Antigo Testamento, quando este salmo foi escrito, para que houvesse o perdão dos pecados, havia então de haver um sacrifício. Um animal deveria ser imolado. Seu sangue deveria ser tomado e aspergido sobre as 4 pontas do altar, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Precisava haver a morte, o sangue derramado para ver acontecer a remissão dos pecados. E o Senhor diz: atribui iniquidade. Aquela pessoa para quem Deus olha e não vê pecado. Como assim? Se todos pecaram, se todos estão destituídos da glória de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos a cobertura do seu sangue, nós temos então o perdão dos nossos pecados. Deus nos perdoa através do sangue. Davi diz: enquanto eu calei meus pecados, meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Ou seja, o pecado ele traz um peso, o pecado ele traz dor, o pecado ele traz enfermidades, pessoas que estão doentes
por causa do pecado, pela falta de perdão. O perdão de Deus nas suas vidas. Mas ele encontrou o caminho da cura da sua alma. Ele diz: confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade eu não ocultei. Eu disse: vou confessar a Deus. E confessou. Ai, esse desabafar, esse jogar para fora, mas não é para confessar o pecado e pegar de novo o seu peso. É para confessá-lo, deixar aos pés da cruz de Cristo e abandoná-lo. Vai e não peques mais, disse Jesus para a mulher que foi pega em flagrante adultério. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Ou seja, Deus tem prazer em perdoar. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oh, que coisa tão linda! O Senhor está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está vivo? Então busque ao Senhor. Você tem oportunidade? Então busque ao Senhor. Enquanto se pode achar. Vai chegar um momento em que não adianta mais. Quando a porta se fechar, quando a vida passar, aí já não tem mais jeito. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Agora mesmo, Deus está aí pertinho de você, ao seu lado. Você quase pode tocá-lo. Invoca-o. Invoca-o. E ele diz: deixe o perverso o seu caminho. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente abandona as coisas ruins. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Na verdade, Ele disse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado de rejeição plena e total do Espírito de Deus. É claro que é o Espírito de Deus quem nos conduz ao arrependimento, que nos mostra Cristo. E se nós o rejeitamos, como seremos salvos? Mas, muitas vezes o inimigo diz: não, você pecou demais, o que você fez não tem perdão, o que você fez não adianta pedir perdão a Deus porque você não vai receber este perdão. É mentira de Satanás, porque não há nenhum pecado que o Senhor diga: isso é grande demais, é impossível te perdoar. Se Hitler tivesse pedido perdão, se Judas Iscariotes tivesse pedido perdão, seriam perdoados, porque o Senhor nos garante isso. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Perdoar. Deus é rico em perdoar. O Senhor diz que felizes aqueles que são perdoados, mas nós vamos perdoar para sermos perdoados. Olha o que Jesus ensinou em Mateus 6, de 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus nos ensina a orar e nos ensina nesta oração tão linda, tão conhecida por todos como a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar: perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos, perdoa-nos. Será que você pode orar assim? Você tem orado assim? Perdoa as minhas faltas, os meus pecados em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sogra, com os sobrinhos, com os vizinhos. Perdoa-nos, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. É importante isso, para que nós possamos ter uma vida feliz. É preciso perdoar. Vamos ver aqui o perdão e a ética cristã, como Deus quer que a gente viva. Está escrito em Efésios capítulo 4, 25 a 26 e 28 ao 32. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta é uma lista de virtudes e de orientações para a ética cristã, para vivermos como verdadeiros cristãos. Aquele que furtava, não furte mais, vai trabalhar. Não saia da vossa boca nada ruim, nada torpe, nada sujo, nada imoral. Somente fale coisas boas que vão transmitir graça e bênção para os que ouvem. Não vamos entristecer o Espírito Santo, que ele esteja alegre e feliz com o modo como vivemos. Longe de nós amargura, ira, cólera, gritaria, malícia, mas nós devemos ser benignos uns para com os outros e perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Como que Cristo nos perdoou? Ele não nos perdoou impondo condições. Eu te perdoo se você for bonzinho, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não. Ele nos perdoou incondicionalmente. Na cruz, Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas o perdão do Senhor nos alcança e Ele apaga todas as nossas falhas, Ele apaga todos os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Mas a partir do momento que nos tornamos seus filhos, cristãos, seus servos, a partir desse momento, então o Senhor diz que eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar ao meu irmão. Eu preciso perdoar ao que me ofendeu. E começar isso em casa. A esposa perdoando o marido perdoando a esposa, os pais perdoando os filhos perdoando os pais, os irmãos perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão traz limpeza, traz leveza. O perdão é essa fonte de amor, de alegria, de paz dentro do lar. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra um clamor pelo perdão de Deus. Sim, o clamor, pedir este perdão. O Salmo 130 nos diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade,
quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O Salmo 130, este salmo tão pequenino, nos traz este clamor pelo perdão de Deus. E ele diz, das profundezas clamo a ti. Nós vamos ver que Jonas, ele vai orar lá do ventre do peixe, e ele vai orar esse salmo. Lá do ventre do peixe, no fundo do mar, ele vai dizer, Deus, das profundezas a ti clamo. E ele estava realmente nas profundezas do mar, em desobediência, fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus. Às vezes, o seu pecado não é que você matou, roubou, adulterou, você fez algo abominável, mas você está fugindo de Deus, como Jonas. Você não quer cumprir a vontade de Deus, como Jonas. E então não tem experimentado a bênção no que você faz. Parece que tudo está agarrado, emperrado. É necessário clamar, das profundezas a ti clamo. Perdão, perdão, perdão. Contigo está o perdão. E o salmista diz, a minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Como a noite parecia comprida para aquele guarda que estava como sentinela sobre os muros. Como o tempo não passava, ele esperava amanhecer. Ai, está demorando tanto amanhecer. Mais do que os guardas pelo amanhecer, a nossa alma espera pelo Senhor. Nós vamos ver que é Deus quem nos perdoa todas as nossas iniquidades. O Salmo 103, versículo 2 e o 3, nos dizem isso. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor quem perdoa. É o Senhor. Não é penitência, não é você se subjugar, açoitar o seu próprio corpo, não é você se cortar, não é você se ferir, mas o perdão vem do Senhor. O perdão já custou um alto preço, o preço da vida de Jesus, a sua morte ali no Calvário, o seu sangue derramado por mim e por você. O preço caríssimo, não tem como pagar este preço. Como diz aquela canção que nós temos, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago ali na cruz. Nunca saberei a profundidade, a altura, a dimensão, a hediondez, o sofrimento a que Jesus foi exposto por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós vamos ver que Daniel, ele ora pelo perdão para o povo de Israel. Ele pede perdão a Deus, porque ele vê o que Israel está vivendo ali no cativeiro em Babilônia. Daniel 9, de 8 a 10, nos diz, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos em suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Daniel está dizendo, nós temos de curar de vergonha por causa dos nossos pecados. Que pecados? Os pecados
de abandonar o Senhor. E quando se volta as costas para Deus, se mergulha em trevas e podridão. Israel mergulha na idolatria, Israel mergulha na rejeição do Senhor. E Daniel ora: Senhor, nós temos de ficar envergonhados pelo que fizemos, mas o Senhor é Deus que perdoa, este Deus maravilhoso. E Deus nos traz promessas de perdão através dos seus profetas. Em Oséias 14, 1 e 2 nós lemos: volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Oséias é esse profeta que Deus levantou para mostrar o seu amor pelo povo. E ele diz: volta, a Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Quem sabe você está caído, está na sarjeta, quem sabe você está aí no fundo do poço, quem sabe você está em total sofrimento, quem sabe você está cheio de enfermidades psicossomáticas, porque está longe de Deus, porque abandonou o Senhor, porque aceitou o caminho das trevas e tem vivido de maneira amarga e triste e só. Mas o Senhor diz: volta, volta, ó Israel, ao Senhor. E em 1 João 1, de 5 a 9, nós vamos ver que é necessário haver uma confissão de pecados, com arrependimento, para que haja o perdão. Vamos ver o que nos diz? 1 João 1, de 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ah, que verdade maravilhosa neste texto. O Senhor está mostrando aqui o caminho do salvo, o caminho do cristão, o caminho daquele que já entregou a vida a Jesus. No dia que você se converteu, todos os seus pecados foram apagados. No dia que eu orei ao Senhor: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, todo o meu passado foi apagado, completamente apagado, e começou uma vida nova. Só que a vida nova agora em Cristo, quando eu peco, quando eu erro, eu preciso confessar: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, fui agressivo, fui mau, menti, errei, eu fui vaidoso, fui mentiroso, Perdão, Senhor, perdão. E como a gente já falou várias vezes aqui, o Senhor disse: vai e não peques mais. Você está perdoado. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. O que precisa haver é essa posição: sim, Senhor, vou contigo, irei contigo onde tu quiseres, porque tu estás comigo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo. Se você precisa do perdão e de ter o seu nome no livro da vida, ore comigo. Se você está vivendo em pecado e está cansado de errar, de cair e levantar, ore comigo. Se você precisa limpar o coração e experimentar o amor de Deus, ore comigo. Feche seus olhos,
se ajoelhe e diga assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes todo o meu passado, o meu presente, e eu entrego a Ti tudo o que sou. Perdoa-me, perdoa a minha fraqueza, perdoa a minha insegurança, perdoa o meu pecado, perdoa-me, perdoa-me, lava-me completamente de toda injustiça, de toda iniquidade, de todo pecado. Apaga, Senhor, tudo que eu fiz errado e dá-me a chance, uma nova chance, para começar tudo de novo, limpo, puro, santo. Dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa caminhar com segurança, sem errar. Dirige a minha vida em Tua presença. Eu Te entrego tudo que sou, tudo que tenho, é Teu. A partir de hoje e para sempre, recebe-me. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme, vai e não peques mais. Tenha uma vida bonita, uma vida santa, ame ao Senhor, leia a sua palavra e deixe Deus encher o seu coração da sua doce presença. Que Ele te abençoe ricamente, que você possa estar conosco no nosso próximo encontro aqui na Rede Super, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Tenha uma vida cristã abundante e feliz em Cristo. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.